Queridos irmãos, daremos, portanto, continuidade a tudo aquilo que temos aprendido nesse estudo maravilhoso dessa carta. Desde já eu quero pedir perdão se tiver algum barulho externo, é porque aqui em volta tá um tumulto só, é barulho de cachorro, é barulho de gente, enfim, mas pelo bem do Evangelho nós vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso e dessa vez dando continuidade no capítulo 2, que é o que estávamos estudando na nossa última aula, na aula que estivemos juntos, na exposição que estivemos juntos na semana anterior, né? Então nós leremos dos versos 8 ao verso 15. Essa carta, irmãos, é uma carta voltada a combater a heresia de Colossos, da igreja de Colossos, a heresia que estava tentando a igreja de Colossos. E é interessante imaginar que Paulo ele disponibilizou para nós e para aqueles irmãos toda uma carta que abordava exclusivamente isso. Aquela falsa doutrina, aquelas vãs filosofias, aquelas vãs sutilezas que aqueles irmãos estavam enfrentando, estavam tentados a aceitar. E o apóstolo Paulo vai trabalhar toda uma carta a respeito disso. Isso mostra a importância que o apóstolo Paulo dava para esses temas, para o tema do verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, para o tema de não deixar a igreja sucumbir aos falsos mestres e às falsas heresias. E talvez hoje esse seja um tema que é bastante desprezado por nós cristãos. Muitas vezes, em troca de evitarmos, né, esse estresse todo de ter que corrigir o irmão, de ter que estar ali fazendo a apologética em relação à palavra de Deus, às vezes por um bem-estar, né, por comodismo, nós deixamos passar algumas heresias que são sutis, sim. Heresia é justamente aquilo que fere o fundamento central do cristianismo, mas que vem com um toque sutil, quase que imperceptível, mas que muda toda a centralidade do evangelho e corrói a vida saudável de uma igreja. O apóstolo Paulo, no estudo anterior, nós falamos a respeito de que ele instrui os irmãos a aceitarem a tradição de Cristo Jesus, de tudo aquilo que eles têm aprendido a respeito de Cristo Jesus, e com isso que eles fossem fortalecidos no Senhor. Ele dá alguns exemplos aqui como ser fortalecido semelhantemente a uma raiz de uma árvore. Ou seja, sejam radicados, criem raízes nesse verdadeiro evangelho, nessa tradição, sejam edificados, né? Ele dá o exemplo da construção de uma casa, de uma edificação, que Cristo seja a base e o centro de tudo, de onde todas as coisas começam. E ele vai dizer, andem no Senhor, vivam uma vida de integridade com o Senhor. E que sua fé ela seja confirmada no Senhor. Que as pessoas olhem para você e digam que você realmente é um filho de Deus e que a sua fé seja confirmada através de tudo aquilo que você aprendeu por meio das tradições. Do versículo 8 ao versículo 15, o apóstolo Paulo vai dar um pouco de atenção, de foco naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que Cristo fez pelo seu povo, a centralidade desse evangelho. E diz assim, dos versos 8 ao verso 15. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, em que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que texto maravilhoso, que texto
lindo de se ler a respeito da obra redentora de Cristo da cruz, da forma que Deus nos livrou dos nossos pesares, da nossa opressão, aquilo que recaía sobre nós como um fardo, Cristo nos livrou dos nossos delitos, e Paulo vai focar nessa maravilhosa obra de Cristo na cruz, que foi nos dar vida juntamente com Ele, e foi amassar tudo aquilo que era dívida que tínhamos em relação ao pecado e nos dar uma nova vida. No capítulo anterior, no capítulo 1, no verso 13, Paulo já falava que Cristo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E aqui ele vai dar uma continuidade de como que essa dívida ela foi paga, como que ele apagou todo o nosso pecado, como que nós fomos redimidos. No versículo 8 ele ainda começa falando a respeito dessas falsas heresias e de por que nós não devemos seguir essas falsas heresias. Ele começa dizendo: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, como já sabemos, aquela heresia de Colossos era uma heresia que era muito ramificada, ela tinha muitas vertentes, acreditava-se em culto a anjos, acreditava que a forma de você cultuar podia te elevar a ponto de você ser também um adorador semelhante aos anjos, e você podia conseguir a sua salvação mediante o seu esforço em adquirir sabedoria. Eles acreditavam também que Cristo não era Deus encarnado, Cristo era um tipo de Deus. As várias tentativas de Deus se comunicar com o homem acabou resultando em um Deus menor, que seria Cristo. Eles alegavam que Deus ele não poderia ter o contato direto com o homem porque Deus era muito santo e a matéria era intrinsecamente má. Então Deus, por ser santo, não poderia entrar em contato com o homem porque o homem era mau, porque o homem era pecador. Mas nas várias tentativas de Deus de se relacionar com o homem, surgiu um tal de Jesus, uma espécie de Deus, mas não um Deus propriamente dito. E esse Deus, essa espécie de Deus, conseguiu ter contato com os homens. Com isso, irmãos, aquela heresia estava tirando a divindade de Cristo. Estava dizendo que Jesus ele não era Deus como o Pai é Deus. Isso afronta a ideia de que Cristo também é coautor da criação. Cristo não poderia ter criado a criação porque ele não é verdadeiramente Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer que cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, com suas formas de pensar, com suas sutilezas, aquele jeitinho bonito de falar que consegue arrebanhar as multidões, que muitas vezes não ofende ninguém, não fala bonitinho, fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não fala tudo aquilo que você de fato precisa ouvir. O discurso ele vem camuflado, o lobo ele vem vestido de pastor a ponto de tragar, de querer arrebanhar aquelas ovelhas e destruir o verdadeiro evangelho através das suas falsas filosofias. O apóstolo Paulo, se no versículo 6, como nós falamos, que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles irmãos eles receberam a Cristo. Isso é uma forma de dizer que eles receberam toda a tradição a respeito de Cristo, tudo aquilo que era ensinado no Velho Testamento, tudo aquilo que foi ensinado por Epáfras e por todos os outros homens de Deus, pregadores do verdadeiro evangelho. Isso seria a tradição que eles receberam. E no versículo 8 Paulo vai dizer, olha, cuidado que ninguém venha enganar vocês também com a tradição dos homens. A tradição que vocês precisam estar firmada naquilo que foi ensinado a respeito de Cristo, e não esses pensamentos de filosofias vãs que vêm da mente humana, que vêm apenas para corroer. Ele vai terminar dizendo, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Conforme toda sorte de espírito maligno, de crença em demônios, de crença em seres celestiais, que não é baseado em Cristo, mas precisamos estar firmados, como ele vai dizer no versículo 7, enraizados e alicerçados em Deus, em Jesus Cristo. Irmãos, após o apóstolo Paulo dizer isso, que nós não podemos ser levados por esses ventos de doutrina, então ele vai destrinchar de forma perfeita e maravilhosa a atitude de Cristo na cruz, ao nos perdoar dos nossos pecados, ao nos redimir. No versículo 9 ele vai dizer, nele, em Cristo,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ele começa o versículo 9 dizendo porquanto. Quando a Bíblia ela vai iniciar um versículo, um capítulo falando pois, porquê, porquanto, ou até mesmo se for alguma conjunção adversativa, como porém, mais, entretanto, ele está retomando aquilo que foi dito anteriormente. E o apóstolo Paulo ele começa o versículo 9 falando porquanto. Porquanto o quê? Não sigam essas vãs filosofias, esses vãs ensinamentos, essas falsas doutrinas. Por quê? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que vocês procuram, tudo aquilo que vocês procuram em Deus, está em Cristo, corporalmente. Cristo, ele é Deus. Deus, ele encarnou em forma humana, corporalmente, mas ele é Deus. Nele habita toda a plenitude. Tudo aquilo que tem Deus, tem em Cristo, porque Cristo, ele é verdadeiramente Deus. O verso 9 vai dizer, também nele estáis aperfeiçoados. Perceba que esse também ele retoma aquilo que foi dito anteriormente. Ele vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude e também em Cristo nós somos aperfeiçoados. Quando nós criamos raízes em Cristo, quando nós vivemos inteiramente para Cristo, a cada dia estamos sendo aperfeiçoados, até o dia de chegarmos, de sermos perfeitos, quando formos glorificados em Deus. Nós estamos ficando a cada dia mais livres do pecado. Vai chegar um momento que o pecado não mais nos atingirá, porque seremos perfeitos como Cristo é. Mas para isso precisamos estar nele, unidos com ele, rejeitando tudo aquilo que não é o seu evangelho. Precisamos inteiramente viver para o seu agrado. Ele continua o versículo 10 dizendo, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Em outras palavras, não existe ninguém que esteja acima de Deus, nem anjos, nem governadores, nem autoridades, nem no reino terreno, nem no reino espiritual. E muitas vezes nós damos muito foco também aos demônios, aos reinos espirituais malignos, e queremos saber nomes de demônio, e queremos saber a sua origem, e inventamos essa história de demônios territoriais, e queremos saber qual é a linhagem, dando muito crédito a esses espíritos demoníacos, quando Paulo está dizendo que Cristo ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. É Cristo quem é o líder, é Cristo quem manda nesses seres, seja eles seres angelicais ou seres demoníacos. Cristo governa toda a esfera celestial. E o versículo 11, Paulo vai falar, nele também fostes circuncidados. Veja que no versículo 9 ele vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. No verso 10 ele vai dizer que em Cristo nós somos aperfeiçoados. E no verso 11 ele vai dizer que em Cristo nós fomos circuncidados. Mas ele vai dizer, não é a circuncisão que vocês estão acostumados, não por intermédio de mãos. Não é a circuncisão que eles acreditavam ser a circuncisão mais santa, que levava o homem a realmente estar em um contato mais próximo com Deus. Mas Paulo vai dizer, essa circuncisão é no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, é no abandono das nossas práticas pecaminosas, é no abandono da nossa vida terrena, é no abandono dos nossos pecados, é renunciando, é vivendo inteiramente para Cristo. Quando nós fazemos isso, nós somos sim circuncidados em Cristo, não por intermédio de mãos, mas por meio de Cristo, por meio da circuncisão que vem de Cristo. E uma forma para representar essa circuncisão e a nossa entrada no meio do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, que isso é simbolizado pelo batismo. O versículo 12 ele vai falar, tendo sido sepultados, juntamente com ele, com Cristo, no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos entender nesse verso o que Paulo está dizendo aqui. O batismo ele vai representar a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para Cristo. Ele vai dizer que nós fomos sepultados
juntamente com Cristo. Não no sentido de que Cristo ele morreu para esse mundo, no sentido de que ele era pecador e agora ele ressuscitou como alguém regenerado. Não, mas que ele morreu para nos dar vida. E como ele morreu, nós também morremos. Só que nós morremos para os nossos pecados e vivemos agora para Deus. E nós fomos ressuscitados mediante a fé. Não é que a fé por si só ela tem o poder de vivificar o coração do homem, mas a fé é um instrumento que Deus usa para que possa nos conduzir a uma vida inteiramente reta a Ele. Mas a atitude principal de ressurreição é de Cristo, é o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder, ele também nos ressuscitou. Nós estávamos largados, nós estávamos perdidos, nós estávamos depravados, nós estávamos precisando de um auxílio e da misericórdia de Cristo, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tal qual Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no seu capítulo 2, mas Cristo ele nos deu vida e hoje estamos vivos e hoje podemos ouvir a palavra de Deus e compreender e hoje podemos ter prazer de estar na sua casa, hoje podemos ter prazer de meditar na sua palavra porque Cristo nos deu vida, porque se não fosse, irmãos, a vida que Cristo nos deu, nós não teríamos forças para correr para os braços de Deus, para os braços do Pai. Nós não teríamos força de nos entregarmos completamente a Cristo, porque a escolha de uma natureza carnal sempre vai ser inclinada para o pecado. Se Cristo não te regenerar, a sua escolha, a sua opção sempre vai ser para o pecado e não por Cristo. A capacidade que temos hoje de entrarmos na presença de Deus não é a capacidade que vem de nós, mas é a capacidade que vem do Espírito Santo. É Deus que nos habilita a tomar essa decisão. Porque se a decisão ela fosse exclusivamente do homem, nós sempre optaríamos por ofender a santa majestade de Deus, a santidade de Deus, sempre optaríamos pelo pecado. Nossa carne não teria forças, não teria vontade de buscar o reino de Deus. Porque foi isso que o pecado causou em nós, a nossa completa destruição e depravação. Não existe um ser sequer que nasça que não venha depravado, que não venha manchado pelas marcas do pecado. Tudo que há de ruim no mundo é o pecado que causou, foi o pecado quem causou. Amados irmãos, até um bebê, por mais puro e inocente que ele possa parecer aos seus olhos, ele vem com as marcas do pecado. Se você não faz o gosto de seu filho de 2 anos, se você não dá tudo que ele quer, se você não dá o pirulito na hora que ele quer, se você não dá o brinquedo na hora que ele quer, ele esperneia, ele se chateia. O evangelista Paul Washer, o irmão Paul Washer, ele vai dizer que uma criança que não tem os seus gostos satisfeitos, se ela tivesse a força de um homem de 18 anos, ela te esmurraria até você ficar completamente ensanguentado e morto no chão da sua sala. E ela passaria por cima do seu cadáver, pegaria o brinquedo que ela tanto deseja e sairia sem remorso algum. Porque essa criança, ela está encharcada e imersa no pecado original, no pecado de Adão, a ponto de ninguém precisar ensinar uma criança a ser má, a ser egoísta, a ser mentirosa. As nossas crianças já aprendem essas coisas sozinhas. Nós precisamos nos empenhar e nos dedicarmos a ensinar a palavra de Deus, a ensinar a educação, a ensinar como ela tem que se comportar diante das pessoas, porque as coisas boas nós precisamos ensinar, mas as coisas más, por causa da consequência do pecado, nós não precisamos ensinar a ninguém, porque todas as pessoas já nascem mergulhadas nesse pecado. E foi o poder de Deus que nos deu vida, que nos tirou desse lamaçal do pecado. Assim como esse poder ressuscitou a Cristo, nos ressuscitou também e continua a ressuscitar os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo. O versículo 13 vai dizer:
E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Que maravilha, que bênção, que poder, que revelação que nós temos nesse versículo. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões. É o pecado quem nos mata. O pecado é quem nos tira a vida. Deus, ele não mentiu quando ele disse para Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam. Deus não mentiu, Deus falou a verdade, e por causa desse pecado original, todos nós já nascemos mortos em delitos e em pecados. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estavam mortos pelas transgressões. O que é transgredir? É violar. E o que é que nós violamos? Nós violamos a santidade de um Deus que é perfeito, que é majestoso. Talvez a gente possa pensar que Deus ele é injusto porque as pessoas que vivem em pecado, pecam por quanto tempo? Por 100 anos? Por 120 anos? Quanto tempo que uma pessoa vive? Esse é o tempo da duração do pecado dela. E como pode uma pessoa pecar durante 100, 120 anos, 80 anos e ser condenada a uma eternidade no inferno? Como pode? Isso é injustiça da parte de Deus. Muitos podem pensar assim. Só que o problema maior é porque nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e nós transgredimos os mandamentos de alguém que é eternamente santo, eternamente puro, eternamente justo, e isso nos dá uma sentença também eterna. Nós precisamos entender isso porque é muito importante. A nossa eternidade no inferno não está baseado na gravidade do nosso pecado, do quão grave o nosso pecado foi, mas está baseado na pessoa que nós ofendemos e na pessoa que ferimos. O nosso pecado aos nossos olhos pode ser pouco, pode ser pequeno, pode ser mínimo, pode ser uma mentirinha numa esquina, num botequim. Pode ser algo que não teve prejuízo para ninguém, mas o problema não é a gravidade do seu pecado, o problema é contra quem você pecou. Você pecou contra alguém que é eternamente santo. E todos pecaram, o apóstolo Paulo vai dizer, não há nenhuma pessoa que possa se declarar justa diante de Deus. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Então o seu pecado é o que te faz ter um passaporte livre para uma eternidade no inferno. Mas Cristo, ele nos deu vida por meio do seu sacrifício naquela cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não estávamos mortos simplesmente pelas nossas transgressões, mas também pela incircuncisão da nossa carne. Nós estávamos imersos no pecado. E ele continua dizendo que Deus, ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar da justificação. Essa palavra ela não pode ser medida por outra, ela não pode ter sinônimos, porque a justificação é a palavra exclusiva que resume perfeitamente aquilo que Cristo fez na cruz. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele perdoou todos os nossos débitos naquela cruz. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, é o que diz o versículo 14. E ele acrescenta dizendo que esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Nós éramos prejudicados porque nós tínhamos um escrito de dívida para pagar. E como nós pecamos contra alguém que é eternamente santo, a nossa dívida era também uma dívida eterna. Era uma dívida que nós não conseguiríamos pagar nunca. Por mais que você fizesse penitências, se autoflagelasse, pagasse diversas promessas, nunca nós conseguiríamos pagar toda a nossa dívida, toda a nossa ofensa que causamos diante de Deus. A nossa dívida era simplesmente impagável. O escrito de dívida que era contra nós era muito poderoso. Ele vinha através da lei de Deus. E a lei de Deus, ela nos condena, porque quando nós olhamos, quando nós batemos os olhos para aquela lei, nós dizemos: o que é que eu vou fazer? Eu sou incapaz de cumpri-la em sua integridade. E a palavra de Deus diz que aquele que peca em um só ponto da lei é culpado por quebrar toda a lei de Deus.
Estávamos, irmãos, completamente desesperançosos, não havia esperança para nós, não havia esperança para a humanidade caída e fracassada. Mas ainda no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo removeu completamente esse escrito de dívida e cravou na cruz. O sacrifício de Cristo e a entrega de Cristo na cruz do Calvário pagou a nossa dívida. Que mensagem maravilhosa da justificação. Ele pagou toda a nossa dívida, ele tirou a nossa dívida, ele colocou também um crédito lá, a ponto de que se você pecar hoje em dia, você também tem o seu pecado perdoado, porque ele nos justificou. E a justificação, ela não é simplesmente o ato de perdoar a sua dívida, mas é de expor a sua dívida lá na cruz, é de cravar a sua dívida lá na cruz, a ponto de que se você voltar a pecar algum dia, Deus olha para aquele seu escrito de dívida lá na cruz e ele vê, está pago. Cristo bradou na cruz do Calvário, está consumado, está tudo pago. Isso é justificação. É como se você tivesse uma conta no banco e nessa conta tivesse uma dívida completamente impagável. E Cristo, ele não simplesmente pagou a sua dívida totalmente, mas além disso ele colocou um crédito infinito, que você é justificado agora por todos os pecados que você faz. Cristo, ele se torna os óculos pelo qual Deus enxerga você. E quando você peca e quando Deus vai direcionar a sua santa ira para você, ele lembra que essa ira ela foi direcionada para o seu filho lá na cruz. A Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Deus o esmurrou, Deus o enfermou, Deus o constrangeu, Deus o humilhou naquela cruz, para que ele pudesse quitar toda a sua dívida. Deus matou o seu próprio filho para que você pudesse ter vida juntamente com ele. Que verdade do Evangelho de Deus. E é por isso, irmãos, que é tão importante que nós abramos mão de toda heresia, de tudo aquilo que deturpa o verdadeiro significado da cruz de Cristo, o verdadeiro significado do Evangelho de Deus. Irmãos, Jesus, ele não é um cara legal. Jesus, ele não é um cara de oba-oba. Jesus não é um cara good vibes. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é Deus. Jesus é a pessoa que sofreu simplesmente para ser glorificado. Jesus é a pessoa que carregou aquela cruz. E aquela cruz estava o meu e estava o seu pecado. Está na hora de levarmos a sério o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós paramos de oba-oba. Nós paramos, irmãos, de levar o Evangelho de Deus na brincadeira. Nós paramos, irmãos, de deixar passar qualquer mensagem que deturpe o Evangelho de Cristo. Para nós é muito fácil ver um irmão pregar uma coisa que não é a palavra de Deus e nós deixarmos passar porque achamos que a responsabilidade não recairá sobre nós, mas sim recairá sobre nós porque estamos deixando deturpar aquilo que é o verdadeiro cristianismo, aquilo que é o verdadeiro Evangelho de Deus. Esse foi o sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por você. Você matou Jesus na cruz. Os seus pecados mataram Jesus na cruz. Foi por causa de mim, foi por causa de você que Deus o cravou naquela cruz. Foi por causa de mim, foi por causa de você que Deus matou o seu próprio filho. Então esse assunto, irmãos, ele não pode ser banal. Pelo contrário, esse assunto ele é muito sério, ele é muito urgente. Às vezes nós cantamos canções nas igrejas que falam sobre o sacrifício de Cristo, sobre a morte de Cristo. Canções até com ritmos acelerados. E nós nos alegramos por causa da morte do Filho de Deus na cruz. Mas essa morte ela foi tão séria. O que aconteceria se você fosse contar um testemunho na igreja de que o seu filho faleceu, de que seu filho padeceu e as pessoas se alegrassem? Quão horrível que isso seria! Quão horrível que isso seria!
Será então que eu estou dizendo que nós não podemos cantar músicas que falam da morte de Cristo de uma forma agitada? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos mencionar o sacrifício de Cristo na cruz de uma forma de que não nos leve a refletir sobre esse sacrifício. Porque quando nós cantamos uma música alegre que fala do sacrifício de Cristo, sem nós refletirmos nesse sacrifício, naquele penoso trabalho, nós estamos renegando a morte de Cristo, nós estamos banalizando a morte de Cristo, nós estamos fazendo pouco caso da morte de Cristo, irmãos. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, foi por causa de você, porque se não houvesse o seu pecado no mundo, se não houvesse a sua maldade no mundo, Cristo não viria, mas ele foi morto antes da fundação dos séculos, ele foi morto na eternidade, é o que diz a palavra de Deus, porque ele sabia que você iria pecar, que você iria transgredir a sua santidade. E nós estamos tratando a morte de Cristo como um oba-oba. Nós estamos mais preocupados em relembrar da morte de Cristo numa Santa Ceia, tirando fotos do cálice e do pão para postar nas redes sociais. É com isso que estamos preocupados. E se a foto não sai boa, a gente vai tirar outra. É com isso que estamos preocupados, com o nosso status, com curtidas e com likes, quando deveríamos estar completamente constrangidos e estarmos naquele momento que relembra o sofrimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, porque Ele morreu na cruz por mim, por causa do meu pecado. Isso tem que nos constranger a ponto de nos deixar tão envergonhado que a gente olhe para a cruz de Cristo e a gente perceba que Ele nos tirou de lá, que Deus nos tirou daquela cruz e colocou o seu Filho para morrer por nós, seres humanos desprezíveis, vermes, miseráveis, que só ofendem a santidade de um Deus justo e santo. Toda essa carta de Paulo gira em torno de heresias, a heresia da igreja de Colossos. E quão esse assunto é importante, quão o assunto de heresia é importante, a ponto de Paulo fazer todo esse destrinchamento minucioso a respeito do sacrifício de Cristo e de como que ele pagou a sua dívida lá na cruz. Mas o apóstolo Paulo encerra no versículo 15 dizendo que Cristo ele despojou, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo venceu tudo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu as enfermidades, Cristo venceu o pecado naquela cruz. E quando Cristo foi pregado naquele madeiro, o Filho de Deus ele foi exposto, mas existe algo que foi mais exposto que o Filho de Deus. Foi todos esses principados e potestades, porque eles foram expostos ao desprezo. A partir do sacrifício de Cristo na cruz, nós não conseguimos olhar mais para esses seres e dizer que eles são alguma coisa, porque Cristo é tudo. A única coisa que nós podemos fazer ao olhar para esses seres é desprezá-los. Porque Cristo é o nosso Redentor, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, da nossa esperança, porque Ele triunfou na cruz. Ele tomou a chave da morte, a chave do inferno das mãos de Satanás e Ele nos deu vida. É por isso que hoje nós conseguimos viver inteiramente para a sua glória e para o seu louvor. A aplicação que faço desse sermão, desse estudo hoje, irmãos, é que não ache que é bobagem essa questão de combater heresias, por mais sutil que ela pareça ser. Que o apóstolo Paulo vai dizer que ela vem de forma sutil mesmo. Ele vai dizer no versículo 8, são vãs sutilezas. São sutilezas. Às vezes coisas que você diz, não está de acordo com a palavra de Deus não, mas talvez eu possa relevar. Não, irmãos, não releve. Não releve, porque foi para isso que Paulo fez esse texto maravilhoso aqui, para corrigir esse problema da igreja de Colossos. Precisamos nos dedicar inteiramente à palavra de Deus, entender o sacrifício de Cristo na cruz e viver inteiramente para o seu louvor. Agradeço essa oportunidade de estar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos.